Mitos modernos, loucura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho atualizar essa série sobre mitos modernos, né? É uma dissidência da série Entendendo Mitologia. E nessa série de mitos modernos eu falo de mitos que recorrentemente aparecem na literatura. Por que é moderno o mito? Porque justamente aparece na literatura, em romance. Romance é uma invenção moderna. E lembrando que essa ideia de mito moderno também parte do conceito de Michel de Foucault, que diz que mito é algo, uma história, enfim, um fato que a gente sempre volta ressignificado de acordo com o contexto. Então, assim, a mesma questão já havia na Antiguidade Clássica, na Idade Média, Idade Moderna, e essa questão, no caso a loucura, vai aparecendo, vai tendo reincidência, mas essa reincidência é ressignificada de acordo com o contexto, porque é um fenômeno sócio-histórico, né? Nosso entendimento das coisas, nossas concepções, elas são sócio-históricas, ou seja, elas são coerentes, adequadas por nós ao contexto em que vivemos, certo? Então, ao nosso tempo histórico. Por isso que é o mesmo assunto com a mesma raiz, mas com algumas nuances modificadas para ter uma aderência ao contexto vivido. Antes de comentar mais, mostrar algumas obras, discutir mais a questão, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que do Mundo, e que curta esse vídeo, porque eu sei que esse tema agrada bastante. O tema mitologia agrada bastante e acho que loucura também. Aliás, loucura é um dos temas que eu mais gosto, né? Dos temas que eu trato aqui neste canal que eu mais gosto, loucura na literatura. Bora lá. Eu tava pensando, como era a loucura na Antiguidade Clássica, pelo menos de acordo com o que mostra a literatura clássica. A loucura na Antiguidade Clássica, ela era patológica mesmo, ela era resultado de punição dos deuses. Então lá os humanos desobedeceram, cometeram híbris, né, que é uma desobediência, uma falta de um misto de arrogância e potência, né? Por se perceber potente, o homem vai além, tenta ultrapassar seus limites, não fica no seu quadrado, não obedecem à ordem cósmica de Zeus, ele tenta ultrapassar, né, os limites estabelecidos, ele comete híbris e ele é punido. Então, assim, na literatura clássica, grega principalmente, nós vemos vários casos de loucura. Então, Ajax ficou louco, confundiu isso com aquilo, o próprio Orestes por um período, porque matou a mãe e o amante, por aí vai, certo? Sempre tem punição. Então, a loucura era patológica mesmo. Então, havia uma intervenção divina, mas a pessoa realmente ficava louca. Na Idade Média, a loucura, ela era entendida como algo positivo. Não era uma patologia, não era vista como patologia, mas também não era visto como algo negativo. Era uma espécie de manifestação divina. Na Idade Média, a gente ainda está tratando de patologia. Era um desatino que chamavam de loucura, mas isso não era visto como algo negativo. Muito pelo contrário, era positivo. Era como se Deus estivesse falando pelo corpo daquela pessoa. Era uma lógica própria daquela pessoa, que não era a mesma lógica dos demais, mas isso era positivo, principalmente porque tem aquele ditado religioso, né, que Deus opera por caminhos, por seus próprios caminhos, alguma coisa assim, gente, eu não sei literalmente, mas assim, como se Deus tivesse os seus meios de agir. E às vezes esses meios não são tão óbvios assim. Então, uma pessoa alienada era considerada uma pessoa assim, escolhida por Deus para estar ali entre os demais, para professar algumas coisas, né? Mais ou menos isso. Agora, o que nos interessa mais, já que os mitos são modernos, é a questão da modernidade. E quando a gente fala modernidade, a gente está falando ali de um período depois do século XVI, né? Ali, século XVI foi o comecinho da modernidade, enfim. Até o século XIX, mais ou menos, né?
Na modernidade, o que a gente conhece historicamente falando? A gente sabe que houve a ascensão da burguesia, né? Já falei em vários vídeos para vocês. A ascensão da burguesia, primeiro foi econômica, né? Então, assim, teve um povo ali que ganhou bastante dinheiro, acumulou. Depois, a burguesia teve um poder que era social, né? Ela dominou os espaços públicos, aí ela começou a organizar os espaços públicos para ela poder circular livremente, né? Porque, afinal de contas, a gente do bem merece ter um espaço limpo, um espaço público limpo. Criou o circo para artista de rua não ficar mais perambulando pelas ruas, porque, né, espaço público tem que estar limpo. Criou circo, isso tudo no século XVIII, mais ou menos. Criou circo, criou hospital. O hospital não era para curar doente, era para isolar a pessoa doente, né? Ela isola leproso para não contaminar os outros e tal. Criou um hospício, e essa instituição nos interessa, já que lá ficavam os loucos. E foi criando várias coisas assim para organizar espaço público e tal. Neste momento, né, já que criaram o hospício, tinha que mandar louco para lá, tinha que fazer uma higienização. Quem eram os loucos? Louco era todo aquele que não rezava pela cartilha da burguesia. A gente estava falando de um grupo de pessoas com muito poder e que tinha, naquele momento, o poder de instituir o real. O que quer dizer isso? Dizer o que é certo e o que é errado, claro, de acordo com os valores deles. Então, eles começaram a encarcerar, né, aprender no hospício, pessoas que não gostavam de trabalho, né, porque para a burguesia trabalho é um valor, tanto é que a preguiça passou a ser um pecado capital por influência burguesa, né? Então, aqueles que eles consideravam não gostar muito de trabalho, então assim, a gente está falando ali de um valor que estava sendo transgredido. A gente está falando também de uma burguesia moralista. Então, assim, começavam a julgar o comportamento de mulheres. Então, assim, aquela fulana ali não parece, sei lá, saiu de noite. Então, não parece ser uma pessoa de bem. Estou usando a expressão de hoje em dia, né? Naquela época eles deviam usar expressões ali do momento. Mas é o que a gente entende hoje por pessoas de bem, gente de bem. Então, aquela ali não é gente de bem, vai para o hospício. Então, eles começaram a categorizar e fazer uma categorização tão rigorosa que acabou não sobrando ninguém. Aliás, é isso que o Machado de Assis satiriza aqui em O Alienista, né? Quem leu esse conto do Machado de Assis sabe que ele satiriza essa questão de todo mundo é louco. Então, inclusive, o doutor que estava encarcerando lá as pessoas no hospício, isso na história do Machado de Assis, chegou um momento que ele percebeu, nossa, se louco é isso, então eu sou louco. E aí ele se encarcerou, então não sobrou ninguém. Depois começou a soltar. Foi exatamente isso que aconteceu. E como eu sei que isso aconteceu? Se você quiser saber o que aconteceu de fato, ler mais sobre isso, ora, tem a excelente obra, A História da Loucura do Foucault, que tem uma playlist aqui no canal, com vários vídeos, né? Porque eu fiz leitura compartilhada, o meu tá cheio de post-it, que eu fui comentando as partes. É uma obra maravilhosa, você entende tudo isso que aconteceu, toda essa organização. Este livro poderia se chamar A Invenção da Loucura facilmente. Então, aqui o Foucault apresenta essa higienização, os critérios para essa higienização. Ele pesquisou documentos primários, foi vendo ali os boletins, como é que aqueles... os registros de hospitais, de hospício, qual é o nome? Prontuário. Ele leu o prontuário de vários hospícios, hospitais daquela época e tal. E nesses prontuários tinha ali o critério, a razão do encarceramento. Eu chamo de encarceramento, mas enfim, da internação da pessoa e tal. E assim, razões mil, né? E aí o que aconteceu? A burguesia, isso aparece aqui, ele mostra aqui, a burguesia também precisava de gente para trabalhar, né? E aí começaram a prender todo mundo, a internar todo mundo, ficou faltando mão de obra. Aí eles começaram a selecionar, dentre os loucos, os menos loucos, os que tinham pecados, tinham deslizes, contravenções, né, do ponto de vista da burguesia, claro, menos grave, e procuraram liberá-los para o trabalho, né, com a desculpa de que o trabalho iria curá-los, né, dignifica o homem, afinal de contas, e tal.
E aí começaram a soltar, mais ou menos o movimento ali que houve no Alienice Machado de Assis. Aí começaram a soltar. Quando a burguesia ela teve o poder político, isso aconteceu no século XIX, mais precisamente em 1848, quando subiu o Bonaparte, Napoleão III, né, poder, e aí foi a ascensão da burguesia ao poder. A burguesia com poder político, antes ela já tinha, mas é mais de interferência, não de tomar a decisão, está imposto de tomar a decisão. O que aconteceu? Ora, prender tanta gente assim ficou caro para o Estado, e a burguesia já estava com esse poder ali, já estava dominando inclusive as contas públicas, com intervenções ali, com poder de decisão e tudo. Ficou muito caro para o Estado manter esse povo todo. E aí, o que decretaram? Tudo isso aparece aqui. Louco mesmo, né? Porque aqui eles já tinham feito uma seleção, e aqueles que eles consideravam mais graves, né? Sendo a loucura patológica ou não, né? Porque aqui, como eu disse para vocês, não era uma questão de patologia. Na verdade, louco era aquele que tinha um comportamento considerado gravemente inadequado pela burguesia, né? Então, além da loucura patológica, que era a minoria, todos esses. Aí, eles soltaram muitos para o trabalho, mas depois também perceberam que o Estado não podia ter a custódia desse povo todo porque ficava muito caro. E aí começaram a terceirizar os cuidados. Aí falaram que, ora, é a igreja, né, ali a jurisdição, né, a freguesia ali, se o louco mora numa freguesia X, a igreja daquele local, paróquia, seja o que for, que vai ter que cuidar dele, ou a família, né? A própria família, ou a igreja, caso ele não tenha família. Aí a gente tem a questão do assistencialismo aí da igreja, né? Ajudando esses que o Estado meio que desovou. Percebam, né? Esse movimento de botar para fora, cuide dos seus e tal. Eu adoro essa definição do Foucault, ele fala algo assim, que a loucura é a razão em comum. Ou seja, é a razão do outro que não é a minha. Né? É o outro agindo de acordo com seus próprios pensamentos, suas próprias reflexões. E se essas reflexões, esses pensamentos, essas ações não são condizentes com os pensamentos das ações da maioria, a pessoa é taxada de louca, sem necessariamente estar doente. E aí, o que nós vemos na literatura, né? Na literatura moderna? Muitas pessoas sendo consideradas loucas porque elas professam coisas que não são aceitas ou agem de maneira que vai contra as normas sociais estabelecidas. Estabelecidas por quê? Pela burguesia, né? Quem tem o poder de instituir o real. Então, esse é um critério para a loucura que a gente vê na literatura. É claro que eu estou falando aqui de uma loucura fabricada, não estou considerando a loucura realmente patológica, que é uma doença. E aí, quando a gente percebe esta loucura fabricada, a gente percebe que, de uma maneira ou de outra, ela sempre, essa classificação, essa taxação do outro de louco, é sempre para atender interesses muito específicos, né? Ou de tirar a pessoa da jogada, tirá-la do caminho, e aí usurpar, às vezes, bens dela, né? Fala que a pessoa tá louca, então ela é considerada uma pessoa alienada, civilmente incapaz, não pode gerir os próprios bens, por exemplo. A gente vê muito isso em caso de herança, né? Então, tá alienado, tá louco, tem que ser internado, não pode mais tomar decisão nesse sentido. Simplesmente porque a pessoa quer deixar seus bens para uma pessoa não tão óbvia, não para os herdeiros naturais, alguma coisa assim. Isso é muito comum. E é muito comum também a gente ver uma pessoa taxada de louca quando ela se comporta de uma maneira que não é a maneira esperada, principalmente pelos pais, que traça ali um futuro para os filhos, e os filhos às vezes querem outra coisa e tal. E a gente vê esse comportamento. Outra ocorrência bem comum é quando a presença da pessoa, que é taxada de louca, incomoda. Não é bem a atitude, como no caso aí da herança, é a existência da pessoa. Então, se o caso de um filho bastardo, essa pessoa é tirada de cena por alguma razão, sabe?
alguma desculpa de alienação, não sei o que, fazem sumir. Então, assim, razões são várias. Percebam que é sempre para atender ao interesse, que normalmente é burguês, manter as aparências ou para ter suas regras obedecidas. E é sempre também essa taxação, esse rótulo de louco, é sempre também no sentido de desqualificar o outro. Até mesmo assim, fala comum, né? Você tá louco. Quando você chama o outro de louco, de maneira assim, senso comum, você tá o quê? Desqualificando os argumentos dele, desqualificando as ações desse outro, né? Então, é sempre nesse sentido de desqualificar, de deslegitimar a ação do outro. Então, o que temos aqui na literatura? A gente tem aqui Laranja Mecânica, já tem um vídeo aqui sobre este livro, tem um filme também, né? Aqui a gente está na Inglaterra, meados do século XX, e tem um jovem aqui totalmente delinquente, super violento e tal. Ele é taxado de desajustado, tal, então ele tem um comportamento agressivo, tudo isso. Ele é aqui taxado de louco, é submetido a um tratamento muito grave, muito agressivo aqui pelo governo, né? Um tratamento, ele é submetido aqui como cobaia de um tratamento para delinquentes, né? Então é algo quase próximo à lobotomia, alguma coisa assim que fazem lá com ele. Então estão querendo o quê? Ajustar uma pessoa desajustada. Por mais que o comportamento dele não seja convencional, que precise de uma correção, por mais que o comportamento dele não seja convencional, que ele precise de uma intervenção ali, isso não quer dizer que ele seja louco, né? Aqui não é loucura. Elas são violentas, isso é um problema, mas loucura é outra coisa. Um exemplo aqui também, Rei Lear ou Lear, de Shakespeare, né? O rei aqui é dessas situações de querer tirar o cara da jogada por conta da herança, né? As filhas praticamente desqualificaram o pai, né? Consideraram ele louco e tiraram ele da jogada. Tenho aqui também A Religiosa, do Diderot. Aqui é uma história de uma filha bastarda e tal, que ela é mandada para um convento sem ter vocação nenhuma para ser freira. E ela tenta voltar para casa, tenta comover a mãe, dissuadir a mãe disso, de não sei o que. Ela é considerada assim, pessoa louca, totalmente sem condições de decidir por si. E ela acaba indo de um convento para outro. Esse é um livro muito bom, eu não sei se vocês encontram ele com facilidade, não sei se tem nova edição, essa minha aqui é de sebo, é mais fácil achá-lo em sebo, eu acho que não tem edição nova não. Mas este é um livro que acho que tem filme, eu já vi montagem de teatro, bem interessante. E o último que eu quero mostrar é um conto do Gabriel Garcia Marques. A minha edição está em espanhol e eu não sei como é que é a tradução em português. Eu acho que Eu Só Vim Telefonar, alguma coisa assim. Só sei que aqui é a história de uma mulher que ela é casada, ela tá voltando para casa, acho que ela foi fazer um trabalho, ela trabalhava com montagem de festas, então ela tá voltando para casa, ela teve problema no carro e ela teve que usar o orelhão para ligar pro marido. E aí, nisso de procurar um orelhão, ela entrou lá no fluxo de pessoas e tal, e nesse fluxo de pessoas, eram pessoas que estavam indo lá para um hospício, um asilo, né? Um lugar lá dominado por freiras, inclusive. Quando ela percebeu a situação, ela tentou falar que não, que ela só queria usar o telefone, ela só vinha telefonar, E ela ficou encarcerada, ficou internada. E aí ela não podia ter contato com ninguém, ela não conseguia usar o telefone e tal. E quanto mais ela tentasse argumentar, mais ela agia contra si, porque é aquela história, né? Quando o louco tenta falar que ele não tá louco, aí ele é convencido, aí o outro se convence de que ele tá realmente louco, porque está negando sua própria condição. O marido achando que ela tinha fugido de casa, tinha ido embora com o outro, enfim. Ela não conseguia ligar. E aí, enfim, ela foi medicada como se tivesse problemas mentais, enfim.
É um conto que sempre eu lembro dele, eu acho muito impactante, o fim também é muito impactante. Aqui a gente tem uma situação que é até pior do que as outras, eu acho, porque aqui a pessoa nem se comportou, pelo menos no fora ali do hospício, ela nem se comportou de uma maneira que desagradasse os outros para ser mandada para um hospício, e nem a existência dela desagradava, né, como no caso ali da religiosa, porque ela era a prova de um pecado, de uma conduta inadequada que a mãe dela queria esconder, né, queria se livrar daquilo para ter uma vida normal. Aqui não era nem o caso disso, pior ainda, ela só entrou ali num fluxo errado e ficou lá, certo? Então, gente, na literatura há muitos casos de loucura fabricada. A gente tem, quer ver um exemplo, que tem livro também, eu não li, mas eu vi o filme Bicho de Sete Cabeças, é um exemplo desse. Enfim, a gente vai achar vários. Eu tenho certeza que vocês têm vários aí para comentar, livros, filmes, de essa loucura. Pessoa com uma razão em comum, eu gosto muito dessa colocação do Foucault, uma razão em comum, e que tem a sua existência e o fato de ser como é um problema para o outro. E aí essa pessoa é desqualificada e desconsiderada, né? Então tem que ser isolada, alienada, né? E juridicamente tem um termo, né, que é incapaz, a pessoa é civilmente incapaz, ela não tem condições de tomar decisões. As decisões, o que ela quer ou deixa de querer, não tem valor jurídico. Alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Me digam aí o que vocês já leram de tudo isso que eu mostrei, quais exemplos vocês me dão, porque eu sei que vocês conhecem bastante coisa sobre esse assunto, bastante coisa que se encaixa nisso tudo que eu falei, e eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos.